Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Fernando do FSADV Advogados, Fernando Souza Advogados. Estamos em mais um episódio aqui desse projeto novo, o FSADV Cast. Hoje vou conversar aqui com a Thaísa, que é a especialista em direito digital, é a head, é a chefona do direito digital lá do escritório. Pedir para você se apresentar, Thaísa, por favor. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou sócia do escritório também, não sou chefona, igual o Fernando falou, mas meu nome é Thaisa Ripe, eu sou especialista em direito digital e em direito da influência também. Estou atuando bastante com a Creator Economy e é até o tema do nosso podcast de hoje, adiantando. E hoje eu fui a convidada para falar um pouquinho com vocês. Bom, é isso aí. A gente fez um primeiro episódio que a gente falou de planejamento patrimonial e sucessório, também que é uma área lá do escritório. Eu, particularmente, gosto muito dessa parte de direito digital. E eu tenho acompanhado o seu dia a dia lá no escritório e vejo que essa parte de influencer, dessa creator economy, está crescendo muito em número de demanda e número de procura também, assim, do pessoal, né? Com dúvida, pedindo esclarecimento. Eu sei que você participa de uns grupos ali de WhatsApp, de umas comunidades, até em função dos teus estudos ali que você faz, vejo que tem muita troca de informação. Eu vou trazer aqui, foi até você que preparou, mas eu vou trazer aqui uns dados que eu acho que são importantes para a gente começar essa conversa, até para a gente dar um contexto do tamanho do que isso representa para a nossa economia, né? Que o influenciador digital deixou de ser visto como alguém que ganha mimos e passou a ser uma verdadeira unidade de mídia. O Brasil é o centro global do social commerce, com um e-commerce que deve fechar o ano em torno de 260 bilhões de reais. E uma fatia enorme disso vem da influência digital. Hoje, o criador é a vitrine, o vendedor e a própria loja. Cerca de 66% dos brasileiros já compraram por indicação direta de influenciadores. Então, acho que com isso dá para a gente ter uma ideia do tamanho do que isso representa. E um feito que é recente, eu acho que é relevante para a gente começar a nossa conversa aqui, Thaís, é a regulamentação da profissão Uhum. de influenciador, etc. Eu queria que você falasse um pouquinho da lei 15.325 de 2025, foi recém-promulgada agora, né? Começou a valer a partir de janeiro agora. Fala um pouquinho dela para a gente, por favor. Vou voltar um pouquinho então, Fernando, falar da importância primeiro. Antes a gente achava que influenciador era uma coisa bobinha, que você fazia uns vídeos ali na internet. Só que isso se tornou uma bolha gigante e a gente não fala só de influenciador, a gente fala de criador de conteúdo para YouTube, então infoprodutor, afiliado da Shopee, agora tem essa venda do TikTok. Então a coisa cresceu muito e eles movimentam muito dinheiro. Uhum. E aí surge o quê? A necessidade do jurídico atuar. E é aí que entra o direito da influência. O direito da influência, ele não é um novo ramo do direito. Na verdade, são várias áreas do direito e elas são aplicadas dentro desse mercado. Só que é importante que o advogado que atue nisso, ele entenda desse nicho do digital, mas também entenda dessas áreas. Tanto é que lá no escritório, por exemplo, a gente tem um 360 para os influenciadores. Eu não faço trabalhista, a gente tem o Fernando que faz, a gente tem o Arthur que faz, e o influenciador precisa do trabalhista. Ele precisa do tributário, e a gente tem um parceiro que faz o tributário. Eu fico muito na parte do digital em si, da propriedade intelectual, direito de imagem, a questão das redes sociais, eu fico mais dessa parte no digital, e o resto a gente faz com a nossa equipe lá do escritório. Entra, inclusive, o planejamento patrimonial e sucessório para os influenciadores, e aí são as advogadas que vieram no episódio anterior Flaviana, né? que fazem a Flaviana. Então, isso deixou de ser uma coisa boba e agora é uma área que movimenta muito dinheiro no Brasil. O Brasil é o epicentro desse mercado no mundo global. Então, aqui no Brasil, o mercado de influência ele tem muito valor. Hoje em dia, a gente não compra um produto porque viu na Amazon, pode até comprar, mas o poder de influência está literalmente muito mais no influenciador. Se eu ver alguém que eu sigo, que eu acompanho, que eu me identifico, indicando um produto, isso tem muito mais valor para mim do que se eu ver um produto ali no Google. Então, esse mercado tem muita influência. Vou até dar um exemplo recente, o que a Virgínia, gostem ou não estou aqui Aham. para julgar a pessoa, mas a influência que a Virgínia, quando ela veio para o carnaval, o que ela fez, o burburinho que ela deu no carnaval, foi enorme. Então, é impossível não pensar que os influenciadores, hoje em dia, eles literalmente estão influenciando muita coisa. Bacana. Um ponto importante que você colocou, né? Que você colocou o Brasil como um epicentro desse Uhum. mercado de influência.
uma coisa que está até acontecendo muito, muito forte agora nas redes sociais são estrangeiros vindo para esse nosso mercado aqui. Por quê? Embora a gente, em números absolutos, não seja os maiores, o brasileiro, né, não seja o maior usuário das redes sociais, a gente tem, sei lá, Índia, Estados Unidos, que tem um número maior, as nossas redes sociais aqui têm um engajamento muito grande, o brasileiro engaja muito. Então é muito comum você ver agora o pessoal estrangeiro vindo fazer conteúdo aqui, ou com essas traduções automáticas, fazendo conteúdo falando bem do Brasil. Tem até um termo em inglês que é Brasilification, não Sim. sei falar, que mostra isso, que como é importante essa questão do Brasil dentro do contexto de mercado de influência nas redes sociais, globalmente falando, não só localmente falando. Voltando para essa questão da lei, que você fez uma introdução bem bacana dessa questão do mercado, quando começaram a falar sobre a lei, pô, começou um burburinho danado, o pessoal falando mal que o governo quer tributar, quer regular a profissão, que isso vai limitar a atuação dos influenciadores, que isso vai gerar entrave. Qual a tua visão, assim, até pela posição que você falou do tipo de demanda que você tem no escritório, eu vejo que você atua muito junto nessa parte operacional ali do influenciador, do dia a dia, Uhum. conta que é bloqueada, que é suspensa, problema de direito de imagem, de influenciador. Qual é a sua visão, assim, um modo geral, sobre essa regulamentação nova que a gente tem agora sobre a profissão? Então, Fernando, essa nova lei, ela regulamentou o profissional de multimídia. E aí, dentro dela, a gente tem os influenciadores, a gente tem youtuber, são várias profissões que estão aí dentro, mas todas dentro desse ramo da multimídia. Quando ela foi sancionada, teve um conteúdo que viralizou de uma pessoa falando que agora você vai ter que ter diploma, você vai ter que seguir regras rígidas. Eu nem lembro exatamente o que ele falou, mas o que ele falou era tudo que já existia para o influenciador. A nova lei não trouxe isso. Nós já tínhamos as regras do CONAR, nós já tínhamos o Código Civil, Código de Defesa do Consumidor. O influenciador já tinha que fazer tudo o que ele estava falando naquele vídeo. Então não foi a nova lei que trouxe. Essa lei é curtíssima. Uhum. Então ela nem teria Já tem poucos robustez. artigos que você diz. Aham. Ela nem teria essa robustez para trazer tudo o que esse rapaz falou no vídeo dele. Uhum. Eu fiz até um conteúdo sobre isso no Instagram, gravei um reel sobre isso, e não era nada daquilo. O influenciador já tinha que ter contratos, já era bom para ele ter contratos. Uma coisa que ele falou que agora o influenciador tem que ter diploma, e não tem que ter diploma, mas se tiver, isso também está na lei, mas não é obrigatório que tenha. Uhum. Então, eu vejo a lei com bons olhos. A princípio, eu gostei. Eu acho que isso profissionaliza, deixa de ser literalmente alguém que grava vídeo e ganha mimos e passa a ser uma profissão. Eu acho que isso para o influenciador foi muito positivo. Eu acho que a gente tem que ver como o judiciário, como isso vai. Qual vai ser o desdobramento disso, né? Acho que é cedo para falar se é boa ou ruim, mas em um primeiro momento eu gostei da lei. Aham. Eu acho que foi benéfica para os influenciadores. Entendi. Uma parte que é importante, e isso tem muito a ver com a própria criação da lei, que ela cria uma série de dispositivos que ajuda o próprio influenciador digital. E quando a gente fala de jurídico, né, advogado adora, a gente brincar, adora papel, né, adora fazer documento, né? Você poder fazer uma estruturação jurídica do próprio influencer, né? Ele deixar de ser pessoa física, naquela prestação de serviços que ele faz, e ele passa a ter uma estrutura jurídica. Ele pode ser um CNPJ para atuar dentro dessa profissão. E, no meu ver, eu não estou nem falando do influencer, eu estou falando de modo geral. O CNPJ acaba sendo uma camada de proteção que você tem perante cliente, né, perante teus seguidores, perante fornecedor, perante ao fisco, que você tem um regime tributário diferenciado ali, que às vezes é mais interessante do que você na pessoa física, né? A gente sabe que a tributação na pessoa física é muito grande, a gente tem as alíquotas progressivas que chegam a 27,5%, ou seja, o governo dá uma mordida grande ali no teu faturamento. Aí, dentro dessa modificação que a lei trouxe, a gente tem KNAI próprio para influenciador, você sabe como é que a gente pode encaixar isso em que isso ajuda também, o que isso traz de benefício para o influenciador?
Então, é exatamente isso. Antes eu já orientava os meus clientes a terem um CNPJ. Com a nova lei, isso ficou mais fácil ainda, porque agora a gente consegue colocar KNAIs mais específicos. Uhum. E aí isso vai depender muito se ele é um youtuber, se ele é um gamer, se ele é um infoprodutor, se ele é um influenciador que literalmente grava vídeos e vende, ou se ele tem uma loja própria. Para cada tipo de criador de conteúdo, nós vamos ter KNAIs diferentes. E aí também o tipo de empresa Uhum. para aquele tipo de pessoa. Normalmente, quando vem influenciador lá para o escritório, nós não atuamos ainda com macro influenciadores grandes, então nós atuamos mais com nano influenciadores, micro influenciadores. Esse é o nosso nicho maior. Normalmente eles vêm com o MEI. E o MEI, na maioria das vezes, ele não é benéfico para o influenciador. Então é interessante que o jurídico ele faça essa análise, a gente faz junto com a contabilidade, porque é um trabalho em conjunto, para identificar qual vai ser o melhor tipo de empresa para ele, quais serão os quinais mais adequados, tanto para evitar uma tributação mais elevada, mas também para dar mais segurança jurídica. Antes mesmo da lei, eu já orientava que eles tivessem um CNPJ, porque uma marca grande não vai contratar uma pessoa física, ela vai contratar uma empresa. Então, isso dá muito mais seriedade para um contrato e dá muito mais segurança para a empresa que está contratando esse influenciador. Então, é mais uma orientação que nós já passávamos antes, mas agora ficou mais interessante porque nós vamos ter KNAIs mais específicos. É só para explicar ao pessoal o que que é KNAI, né? Quando você tem uma atividade econômica preponderante da sua empresa, uma atividade econômica, você precisa ter essa classificação, que isso vai te ajudar a fazer o teu enquadramento tributário. Então, dependendo do teu KNAI, etc., você vai poder ser, sei lá, lucro real, lucro presumido, empresas inscritas no Simples, etc. Isso tudo vai influenciar diretamente na forma como você contrata as pessoas, como que você vai recolher teus impostos e etc. Uma coisa que você colocou agora que eu achei interessante, e a Thaísa também pô, ela é muito fera na questão de proteção de dados, LGPD, compliance, adequação de empresa LGPD, e me veio agora essa analogia, porque o que aconteceu, no meu ver, assim, com a LGPD? As empresas menores, etc., não se preocupavam muito em adequar a sua rotina LGPD, nem nada. LGPD é Lei Geral de Proteção de Dados. Lei que não pega, etc. Só que a gente começou a ver um movimento contrário de empresas maiores que, por uma série de fatores, tinham que estar em compliance com a lei. Na hora dela contratar a empresa menor, ela exigia que essa empresa menor também tivesse em compliance com a LGPD por uma série de fatores que eles tinham que ter aquilo ali alinhado na hora de fazer um contrato. Então a gente começou a ter uma demanda grande de empresas menores, etc., que tinham que fazer meio que às pressas, meio que voando, essa adequação à LGPD para poder prestar serviços para a empresa maior que estava contratando ela ali. Isso, de repente, pode ser algo que venha a acontecer das empresas maiores que querem contratar esses influenciadores, né? Tudo bem, esse cara é muito grande, ele já deve ter alguma coisa mais ou menos estruturada. Mas os nano-influenciadores, esses influenciadores menores, até por exigência do eventual contratante para fechar público, ó, eu quero que você emita nota, que você tem que ter isso registrado, senão não vai dar para fechar o contrato com você. Então, acho que é uma coisa que a gente precisa ficar atento aí, disso acabar se tornando uma própria exigência do mercado, né? Esse é um movimento que acontece mesmo, Fernando. Quando o nano influenciador ele já tem uma agência, acaba que a agência ajuda um pouco nessa parte. Uhum. Mas, normalmente, o influenciador, normalmente não, mas grande parte deles, são pessoas que começaram a gravar de bobeira em casa, porque tem um bom traquejo com a câmera, gosta de falar, começou a gravar e não entende de toda essa parte burocrática. E aí, quando ele começa a crescer, começa a surgirem as demandas, é aí que ele começa a procurar ajuda. Normalmente a agência vem primeiro, porque a agência pega esse cara primeiro, mas depois vem o jurídico, uma contabilidade. Inclusive, é uma coisa que eu indico, que sempre tenha um jurídico próprio, sempre que possível. Não fique ali amparado só no jurídico da agência, porque a agência vai sempre olhar os interesses dela, é normal. Pode ter um conflito, eventualmente, até entre você e a agência, né? Com Você, certeza. influenciador e agência. E eu, como advogada, eu atuo mais para influenciadores do que para agências, mas também temos clientes que são agências. Então, eu tô ali para o meu cliente. Se aquela cláusula vai ser, se eu tô pela agência, aquela cláusula vai ser melhor para a agência, eu vou negociar
pensando nos interesses da agência. Da mesma parte, o influenciador. Eu vou negociar sempre visando o lado dele. E quando só tem um jurídico, o contrato vai ser todo pró-agência. Uhum. A gente teve um caso recente do Dois de Paz, eu acho que é o nome do influenciador. São 2 influenciadores. Eles são 2 homens, têm 2 filhos. São 2 homens casados. Uhum. E eles sofreram... São super legais, eu adoro os filhos deles, Aham. são Você super bonitinhos. segue eles, né? Sigo um pouco. Aham. E eles sofreram um super golpe da agência deles, que não estava fazendo os repasses e, pelo que eles falaram, eram pessoas de muita confiança. E eles sofreram um golpe altíssimo, assim, valores muito altos. E é isso que acontece. Normalmente uma coisa que eu indico também, mas isso tudo depende, tem que fazer uma análise, é que os repasses já sejam feitos separados. Então, a porcentagem da agência já está em contrato, então a marca já vai pagar direto para a agência e a marca já vai pagar direto para o influenciador a parte dela. Isso evita uma bitributação e também garante mais segurança para o influenciador. Mas depende de cada caso. O interessante é sempre que o influenciador tenha o seu jurídico próprio e não fique parado só na agência. Até tem uma colinha aqui mais pra frente que você dá umas dicas dessas cláusulas assim que são importantes ter dos vários tipos de contrato que o influenciador tem que ter. Pô, maravilha, a gente falou então que é interessante você criar uma estrutura de pessoa jurídica para o influenciador. Você tem uma ideia assim de quando que começa a valer a pena você criar uma estrutura jurídica para isso? Que você falou, normalmente a pessoa começa pequenininha, postando lá os videozinhos, daqui a pouco, sei lá, um vídeo viraliza, o cara ganha um monte de seguidor. Quais são os passos iniciais assim que você recomenda? Então, normalmente ele vai começar com as permutas, né? O normal ali, ele começa a ter ganhos de permuta, começa a ganhar mais seguidores. Na verdade, quando as marcas começarem a procurar, mesmo com permuta também, em tese, é para ter contrato, porque é uma publicidade, você tem que seguir as regras do CONAR, do CDC, do Código Civil. Então, até mesmo a permuta já deveria ser profissionalizada. Mas a gente entende que financeiramente, às vezes, o influenciador, quando está nessa fase muito inicial, ele não consegue fazer isso. Mas, idealmente, seria esse o plano perfeito. Mas quando as marcas começam a pagar já um cachê, já começam a investir mais no influenciador. Se você já está Começa a começando a ganhar movimentar dinheiro. alguma coisa, começa a Não financeiramente. só uma troca de produtos, Entendi. assim. Eu vi outro dia um podcast dos influenciadores conversando, eles falam exatamente isso. Pô, no início é um tal de tu receber hambúrguer e pizza pra ficar divulgando no teu, Vai teu ficar. canal. Da saúde Eu não falei, gosto muito, mas o hambúrguer, começo é isso. pizza e japonês. Pô, É. toda hora pra gente ficar divulgando, não aguento mais pizza, hambúrguer e japonês. Esses influenciadores muito pequenos é só isso, né? O que você falou, né, que você tem o nano, o micro, você tem mais ou menos uma ideia de número, é por número de seguidor que você identifica Normalmente isso? Então, não gosto nem de falar, mas assim, nano, a gente tá falando de que até 500 mil, assim, são números altos. Caramba. Então, a gente, nano, Eu vi que tem... não é nano de 5 mil seguidores, não. É um número que vai... Eu não lembro exatamente quais são os números que fazem essas diferenças, mas são números altos. Entendi. Eu vi, já tem um tempo falando de 20 mil, 100 mil, 500 mil, aí você meio que nichando, que tem, eu vejo... Assim, 50 mil seguidores, é um nano, com certeza é um nano. nano. Eu vejo... Às vezes estratégias até de publicidade, assim, que eles preferem pegar um cara que é muito pequeno, um nano influenciador, mas que ele tem uma penetração muito grande em determinada região. A gente aí de Petrópolis aqui, Thaís é nano influenciador aqui, sei lá, tem 30 mil, 40 mil seguidores aqui. Interessa para a empresa fechar um pacote de público com você, porque você tem uma penetração muito grande aqui na localidade ou naquela comunidade específica. Eu ia falar isso, mas vou fazer só... Você já é um nano influenciador. Pô. Tá com quantos seguidores? Uns 65 mil. Tá vendo? Já é um nano. Mas é exatamente isso. Hoje em dia a gente eu nem gosto mais de falar tanto em número de seguidores, porque hoje em dia são comunidades. Às vezes a gente tem alguém com 300 mil seguidores, mas que tem uma comunidade super engajada. Isso vai dar um retorno muito maior para as marcas, do que às vezes um que tem 1 milhão, mas não tem essa comunidade muito forte. Às vezes ele chegou a 1 milhão, mas com vídeos que viralizaram muito. Não foi naquele dia a dia de construção de comunidade. Então, hoje em dia, vale mais o que é a comunidade do influenciador do que o número de seguidores em si. Mas isso da parte regional também faz muito sentido, porque,
Por exemplo, uma faculdade quer fazer uma campanha e ela quer fazer uma campanha naquela região, na cidade do Rio de Janeiro, para vender matrículas na cidade do Rio de Janeiro. Então é muito interessante que sejam influenciadores daquela área. Ou aqui em Petrópolis mesmo. Aqui em Petrópolis nós temos Vários, né? vários nano-influenciadores, ou, né, Aham. pouquíssimos. Mas às vezes um cara com 15 mil seguidores aqui em Petrópolis, que é uma cidade pequena, vai dar um retorno maior para faculdade aqui de Aham. Petrópolis do que se ele pegar um cara de São Paulo, que não tem nenhum engajamento com o pessoal E não aqui, tem não tem nenhuma afinidade, afinidade. né? É, Não tem aquela identidade ali com quem tá exatamente. ali. Ah, maneiro, bacana. Aí, com essa questão da influência, e você se tornando uma pessoa jurídica, etc., a gente tem a questão da sua responsabilidade também ali como influenciador, né? A gente tem a questão da publicidade que você faz, e a gente sabe que o mercado publicitário tem regulação do CONAR, Uhum. que é o órgão fiscalizador, etc., o órgão regulador dessa parte de publicidade. Como é que fica ali? Como é que você se encaixa como influenciador nessa cadeia de consumo? Você é parte disso, não é parte disso? Você tem responsabilidade pelo que a marca oferece, que você está vendendo ali, ou que você está, às vezes não vendendo, mas influenciando a pessoa a comprar aquele produto? Como é que se dá essa relação? Então, é aí que mora o perigo, porque a gente tem uma responsabilidade solidária. O que que é isso? É, o Código de Defesa do Consumidor, ele coloca alguns tipos de responsabilidade. Na solidária, todo mundo que fez parte ali daquela cadeia de consumo, por que que o cara comprou? Porque ele me viu divulgando. Uhum. Então eu sou a primeira fonte, eu sou a cara do produto. Se ele quiser entrar com uma ação e me colocar no polo passivo ali como réu da ação, ele pode fazer isso. Esse foi até o caso das bets, onde a gente viu vários influenciadores ali no banco dos réus, porque eles estavam fazendo divulgação de bets. Quando a gente tem golpes, por exemplo, os influenciadores várias vezes eles estão ali juntos, porque eles estão divulgando. Recentemente eu vi uma influenciadora divulgando um curso de idiomas lá fora. E era assim, tráfico humano. E era um influenciador bom. Que isso? Só que o compliance, não sei se não tem o jurídico, o compliance deixou passar. E era uma coisa muito séria. E ele tem responsabilidade sobre isso, sim. Então, hoje, o influenciador ele não pode achar que o que ele faz ali é gravar vídeos. Não, ele tem responsabilidades e responsabilidades que podem dar. Nesse caso, por exemplo, envolver um crime. Mas, tirando esse caso extremo, mas que pode dar um prejuízo financeiro enorme para ele. Se ele faz uma publicidade para uma marca que vende muito e não entrega nada, você imagina o prejuízo que isso pode causar para o influenciador? Então, o jurídico, de repente, tem até um aspecto também de ajudar a avaliar Com certeza. a legitimidade desses contratos que estão sendo oferecidos, né? Pô, você vê toda hora tem problema com influenciador, pessoal de rifa, de aí por lavagem de dinheiro, envolvimento com lavagem de dinheiro de tráfico. Teve agora, recente no Carnaval, fecharam um camarote de 3 andares de um influenciador desses que era de rifa, não sei o quê. O cara foi preso, envolvido com. Está sendo, obviamente, investigado Investigado. com lavagem de dinheiro para tráfico, envolvendo-se em quantias assim astronômicas de dinheiro. Então, voltando aqui, a gente sim. O influenciador ele se enquadra então como um fornecedor de serviço. Sim. Então, você aplicaria o Código de Defesa do Consumidor numa Sim, com relação dessa. certeza. Eu me lembro, há muito tempo atrás, antes da gente falar de mercado de influência, etc., acho que nem tinha internet assim ainda, tiveram alguns problemas de artistas que faziam publicidade para determinados produtos, e às vezes produtos defeituosos. Teve um caso, uma artista global, que fez uma publicidade para o anticoncepcional. E, putz, esse anticoncepcional deu problema, um monte de mulher engravidou, e isso deu um problemão sério ali. Então, foi um antecessor a essa questão da influência digital, que já era uma influência que você tinha, né? É, e você vê que só vão mudando os meios, né? Essa questão de golpe, etc. Eu me lembro também, anos atrás, pré-internet, que teve as pirâmides, né? E teve do Boi Gordo, que você também tinha um ator da Rede Globo, que era tipo o garoto propaganda que divulgava o negócio que você fazia. Depois teve o do Avestruz, que todo mundo tinha que comprar coisa, tudo esquema de pirâmide, etc. Você vê que os golpes, assim, as artimanhas no meio digital só vão se sofisticando ou mudando a roupagem, né?
Aí, falando dessa questão de influência, a gente teve um caso lá no escritório que eu me lembro bem, de uma cliente. Tudo bem que isso foi um golpe, acho que foi até uma montagem de inteligência artificial, Eu ia etc. falar sobre isso. De uma cliente que entrou um investimento desses daí. Fala um pouquinho sobre essa situação. Eu ia falar sobre isso. Hoje, não basta só o influenciador ele analisar a marca, a gente faz todo o compliance da marca antes de fechar o contrato. Então, a gente analisa a marca, vê se ela está envolvida em polêmicas, vê se ela tem processos judiciais. Isso é papel do jurídico, analisar a marca antes do influenciador fechar o contrato com elas. Faz o que chama de due diligence, né? Você É, faz um pré-processinho ali para ver se está tudo ok. para conferir se a marca está ok. Então, nós fazemos isso também. Mas agora o influenciador ele tem um novo problema. Com as IAs e como elas estão cada vez melhores, isso é bom. Nós somos entusiastas demais da IA, mas também tem um lado negativo. Uhum. Então, se você pegar um vídeo seu, não dá para ver se é você, Aham. se é uma IA. Então, a gente entrou numa zona muito cinzenta agora para os influenciadores. Mas isso já acontecia antes. Essa cliente é uma cliente já idosa, mas é uma cliente esperta, Uhum. estudada, tem estudos. É idosa então, porque tem a idade, mas é não, idosa mas porque não tem tem idade. comportamento, É, né, exatamente por do isso que eu idoso clássico que a falei. gente imagina. Não é aquele idoso humilde que não sabe Frágil. mexer. Não é. Ela é uma pessoa super pra frente, inteligente demais. E ela caiu num golpe desse porque ela viu um anúncio de um ministro, em tese. Esse anúncio foi até no Facebook. E um anúncio desse ministro, que não era um ministro, era uma IA, fazendo divulgação de investimentos. E ela é uma pessoa que gosta de investir. Ela viu, confiou no ministro Uhum. e acabou caindo no golpe. A gente pensa que não vai acontecer nunca com a gente, mas acontece. E a gente tem muitos casos no escritório de golpes e são pessoas inteligentes que às vezes estão no dia a dia, na correria e acabam caindo nesse tipo de coisa. Enfim, ela caiu nesse golpe, ela perdeu 200 mil, não lembro. Uhum. Foi um dinheiro grande. Uhum. Era um golpe, então era uma empresa lá da África. Nós até conseguimos tirar leite de pedra ali, negociamos com a empresa lá da África, conseguimos Normalmente isso fica no recuperar. paraíso fiscal, que você não tem acesso, fica nas Ilhas Caimanas, Ilhas Virgens, na África do Sul. Conseguimos recuperar um pouco do valor, mas eu entendo e a jurisprudência também tem entendido, a jurisprudência são as decisões dos tribunais, que a plataforma também tem essa responsabilidade. Ou seja, o Facebook, que é a maior de todas, né? O Facebook controla o Instagram, o WhatsApp e o próprio Facebook, a Meta em si, mas a gente pode estar falando de TikTok, outras plataformas, eles têm responsabilidade. Por quê? Quando eles deixam um anúncio ser veiculado, eles estão ganhando dinheiro com isso. Então é papel deles também fazerem essa análise, se o anúncio é um anúncio correto. Quando a gente vai anunciar ele passa por um período de aprovação. Mas isso é uma aprovação, assim, bem superficial, automatizada. Então a gente tem entendido que nesse caso, por exemplo, da minha cliente, cabe uma ação contra a plataforma porque a plataforma deixou esse anúncio ser veiculado. Uhum. E ela lucrou com isso e não fez a verificação correta. Agora, uma pergunta como advogada atuante no meio. Maravilha. Vamos entrar com uma ação contra a Meta aí que deixou veicular. Quais são os primeiros passos? O que você faz para garantir a qualidade dessa prova? Como é que você demonstra que isso era um golpe? Como é que você demonstra? Como é que você perpetua essa prova? Porque ela está ali no Facebook. Amanhã ele tira, você não tem nem como ver se essa prova está lá ou não está. O que você recomenda? Assim, quais os primeiros passos? Então, dependendo do caso, Fernando, por exemplo, se for uma recuperação de conta, prints são válidos. A gente não precisa fazer nada além dos prints. Os prints podem ser válidos. Eu sempre indico também que influenciadores tirem prints a cada 15 dias do seu perfil, das suas métricas, do seu engajamento, porque se precisarmos entrar com uma ação judicial, nós vamos precisar desses prints para demonstrar o seu alcance para o juiz e ajudar a conseguir uma liminar, mas depois eu falo mais dessa parte de recuperação. Mas no caso de golpe, por exemplo, já é interessante a gente preservar a prova, porque normalmente o anúncio aparece ali e você muitas vezes não consegue acessar ele de novo. Então, seria interessante a gente fazer a preservação dessa prova, que seria como uma ata notarial, tem a mesma validade jurídica. O que é uma ata notarial? Só para explicar para o pessoal. Ata notarial é um documento que é feito em cartório e a gente valida aquele documento, dá autenticidade, demonstra para o juiz ou para quem quer que seja que aquele documento é válido, é íntegro, não sofreu modificações. Normalmente, a ata notarial ela é feita em cartório, mas
que bom, agora a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais barata e muito mais prática de ser feito através do digital. E como eu falei, tem a mesma validade jurídica. Uhum. A gente tem as tecnologias que garantem também a autenticidade dessa prova. Então, num caso de golpe como esse, que o anúncio vai sumir ali depois, seria interessante a gente preservar essa prova. Uhum. Então, só o print nesse caso não seria interessante. Entendi. Mas aí depende muito do caso. Não sou aquela advogada também que vai falar, você vai ter que preservar todas as provas. Uhum. Não. Em vários casos, o print é suficiente. Aham, ótimo. Aí você tem os comprovantes dos pagamentos. Sim, o comprovante dos pagamentos, da negociação. Certo. Normalmente eles fazem ligações, se você tiver essas ligações. O teu banco também, muitas vezes a gente consegue responsabilizar o próprio banco. Uhum. Se as suas transferências forem atípicas, eu nunca faço transferência acima de R$ 1.000. Em um dia eu fiz uma transferência de 50 mil para uma pessoa física que eu nunca fiz antes. Então, 10 horas da noite. É uma movimentação atípica, então em muitos casos a gente também responsabiliza o banco, porque o banco também não garantiu a segurança daquela conta. Eu tive um caso, foi exatamente isso. Não foi nem. Foi um golpe Pix. Nem foi golpe de Pix, foi um golpe de phishing. Mandaram um link para a cliente, etc., também idosa, que ela teria que fazer o recadastrar a senha do banco. Isso ela tendo que ir ao caixa eletrônica do banco. Ou seja, fizeram todo o procedimento, no final tiraram lá todo o dinheiro que ela tinha juntado a vida dela. Nem era muito, sei lá, 15, 20 mil reais. De um dia para o outro, sacaram todo o dinheiro e transferiram para uma pessoa física. A gente entrou com o processo aqui. Em primeira instância, a gente perdeu. O juiz falou: não, ela digitou senha, ela fez o procedimento, problema do consumidor. Quando foi para a turma recursal, que foi até um processo, você vê, o valor nem era tão alto que foi juizado. Quando foi para a turma recursal, o juiz que estava ali analisando em segunda instância falou: mas peraí, essa movimentação é completamente atípica para essa consumidora. Ela nunca movimentou valor desse tamanho. Tanto que o banco deu o alerta para ela depois que tinha autorizado a fazer a movimentação. E por isso que ela descobriu que havia uma fraude. A gente conseguiu reverter, o banco, obviamente, ressarciu. Tudo bem que agora é tanto golpe que tem que estão até mudando agora as regras ali do Pix, você consegue monitorar melhor, criaram aquele médio que você consegue fazer, discutir ali se aquele Pix foi devido ou indevido, mas isso é assunto para um outro episódio. Então, beleza, a gente entendeu então qual é a tua responsabilidade como influenciador ali perante o teu influenciado ou o teu seguidor. E os contratos que você faz com a marca, com quem está te contratando? O que é importante ter nesses contratos? O que ajuda a proteger você, a sua imagem, a sua reputação ali na internet? A gente sabe que é conquistada as duras penas ali. Então, Fernando, até não gosto de fazer isso, mas vou ter que fazer. Eu vejo contratos muito ruins, muito ruins. E eu digo uma coisa, às vezes é melhor você não ter um contrato do que ter um contrato ruim. Então, ou você tem um contrato bom, ou é melhor não ter. Porque um contrato ruim, ele pode te prejudicar muito mais do que te ajudar. E prejudicar todas as partes. Então, depende muito do caso, do tipo, você vai fazer uma collab, você vai ser só influenciador, você vai vender um produto em collab, mas também vai divulgar o produto. São vários tipos de contratos que tem dentro do mercado da influência. Mas no panorama geral, assim, ajuste de preço, isso é óbvio, né? Mas é óbvio e às vezes não tem. O preço, data de pagamento correto. Se você vai fazer o pagamento para agência, como eu falei antes, se o influenciador tiver uma agência, eu aconselho, sempre que possível, que a marca já faça os pagamentos separados, porque isso evita muito a bitributação e protege o influenciador. A gente tem também, normalmente a marca que coloca esse tipo de cláusula, se o influenciador se envolver em algum tipo de polêmica, ela pode rescindir sem nenhuma multa. Mas eu gosto de colocar isso para o influenciador também, porque em muitos casos a própria marca se queima, né? Ela se queima de alguma forma e o influenciador não quer ter mais a imagem dele vinculada àquela marca. A gente tem outro tipo de coisa também que acontece muito e isso não vem bem delimitado nos contratos. Por exemplo, eu vou fazer uma propaganda de um refrigerante. E ali está a cláusula de exclusividade que eu só posso fazer para refrigerante.
mas durante quanto tempo, em qual território, é só para refrigerante ou eu posso divulgar mate? Coloca muito genérico, Ou eu né? posso divulgar uma cerveja. Aham. Não pode ser genérico, isso acaba com o influenciador, porque se vem uma propaganda de outro tipo, de um energético que não tem nada a ver com refrigerante, não Concorrente vai direto, nem nada. concorrer, Uhum. mas se essa cláusula tá genérica ali no contrato, o influenciador perdeu uma campanha muito, Sim, às vezes muito boa para Aham. ele, né? porque tá amarrado nessa cláusula que é limitante, assim, da atuação dele. Exatamente, porque é uma cláusula limitante. Mas a gente tem diversas outras cláusulas, cláusula de confidencialidade, por exemplo, que o Aham. influenciador e a marca, os dois, e com sanções. Aham. Porque às vezes a marca também vai saber coisas dos influenciadores, às vezes segredos de negócio. A gente tem de quem vai ser esse conteúdo? Da onde vai ser a propriedade desse conteúdo? Quem vai criar, quem vai fazer o roteiro? Uhum. Vai ser a marca ou vai ser o influenciador? Isso tudo você prevê em Tudo isso contrato. pode prever em contrato. Tava vendo aqui uma coisa, que isso aqui é aquela colinha que você me mandou, da própria limitação da responsabilidade ao valor do contrato, Ao né? valor do contrato. Então, mesmo que, por exemplo, o consumidor entre com uma ação em face do influenciador, depois o influenciador ele pode cobrar da marca. Ó, em contrato, eu tinha essa limitação aqui da minha responsabilidade, que é o valor do contrato. Então, além disso, você tem que me ressarcir o que eu já paguei ali pro consumidor. Aham. Então, Não, pode falar, não pode falar, que eu tô lendo aqui pra eu emendar aqui depois. essa parte por quanto tempo a imagem do influenciador vai ser divulgada? Uhum. Em quais plataformas? Quando acaba o contrato, eles vão excluir aqueles arquivos, eles vão excluir as publicações, vão arquivar as publicações. Por exemplo, fizemos vários takes, fui para a empresa, fui para a marca, a gente fez vários takes ali, ficaram alguns rascunhos. Esses rascunhos são meus, são da marca, a marca vai poder usar depois em algum outro tipo de material ou não. Normalmente, óbvio que eu coloco que não, né? Eu me lembrei de um caso aqui, não tem a ver com influenciador digital, mas tem a ver com agência. E nem era agência de influência digital, não. Um caso que a gente teve lá no escritório, cliente sua, que teve uma reclamação trabalhista contra um cliente dessa agência, Uhum. né? Era uma empresa que tinha contratado essa agência e teve uma reclamação trabalhista. Na reclamação trabalhista, o reclamante ganhou o direito de retirar todas as postagens que tinha dele no perfil da empresa, lembrou? Uhum. E a empresa não comunicou esse direito para Uma agência de a publicidade, agência de publicidade. Lembra a confusão que deu? Lembro, deu uma confusão danada. Primeiro porque eu sou advogada da agência de publicidade. Uhum. A agência de publicidade fazia a publicidade de uma empresa. Uhum. Essa empresa foi condenada. Só que eu não era advogada no processo. Uhum. Quem estava no trabalhista não atuava no digital. Então, a decisão deveria ter sido embargada para delimitar exatamente quais são os links, porque a gente estava falando de 900 publicações. Uhum. E aí a imagem da funcionária tinha que ser deletada de tudo. A gente estava falando de Facebook e Instagram. Isso não tinha previsão no contrato da agência. Uhum. Então a agência ajudou, mas não era uma obrigação dela, porque ela fazia a partir do momento que ela foi contratada. Uhum. O que vinha antes era impossível ela conhecer. Hoje em dia, com a inteligência artificial, isso tem uns 2 anos, eu acho, seria até mais fácil. Uhum. Mas naquela época, ficar olhando 900 publicações, impossível. Mas isso tinha que ter vindo melhor da decisão judicial. Mas você vê como é que é importante você ter um contrato que amarre Sim. essas coisas, né? Tudo bem, isso aqui a gente não é influenciador, uma agência de publicidade, etc. Foi um caso específico, mas são situações que hoje em dia são mais recorrentes, né? E a gente brinca muito lá no escritório que advogado é o seguinte: quando tá tudo bem, tá tudo bem. O problema é quando dá problema, né? Então, quando a gente faz um contrato, a gente tenta estruturar um contrato bem feito. Obviamente, a gente não consegue esgotar todas as possibilidades, todos os problemas que tem, mas você consegue criar nesses contratos as ferramentas para você resolver esses problemas. Essa situação que eu me lembro que era uma situação bem complicada, porque o cliente da agência
estava sendo penalizado por não ter, ou pelo menos tentando ser penalizado pelo advogado da Reclamante, porque ele não tirou todas as publicações, e ele estava querendo cobrar isso Da agência da agência que era o nosso cliente, que não tinha obrigação. É. Mas só para ilustrar, Mas eu digo, Aham. normalmente, você falou de quando tá tudo bem, a hora de arrumar o telhado é quando não tá Quando chovendo. tá chovendo, isso aí. Se você quiser arrumar o telhado quando tá chovendo, vai dar um trabalhão danado. Aham. Então, a hora de fazer contratos é quando tá tudo bem. Ah, tá tudo bem, não preciso de contrato. Não, se tá tudo bem, não tem por que não ter um Sem contrato. Se vocês estão alinhados, faz um contrato. Se tá tudo bem, o contrato vai ficar lá guardadinho. Agora, se der algum problema, você vai ter onde socorrer. E tá tudo. Quando vocês estão em sintonia, tá tudo alinhado ali, o contrato vai ser uma maravilha, porque vocês vão conseguir alinhar tudo, colocar as cláusulas que fazem sentido para ambas as partes, e tudo bem. Mas voltando sobre as cláusulas no contrato de influência mesmo, o que eu sempre tento demonstrar para os meus clientes é que a imagem dele é o que vale para ele, é o ouro dele. Uhum. Então, O maior ativo que ele é tem. o maior ativo que ele tem. Então, ele tem que delimitar no contrato exatamente por quanto tempo isso vai ser divulgado, em quais plataformas. Isso tem que estar muito restrito ali no contrato. Se você deixa muito amplo, a empresa vai te pagar 10 mil reais por um Reels, em tese, mas aquilo não ficou delimitado no contrato, ela vai usar ficar pro resto da usando vida. tua imagem ali várias vezes, várias vezes. Isso aí também entra nas outras partes que a gente falou, das outras cláusulas. Por quanto tempo, em qual território, Eu gostei que se você vai tem apagar, se não vai os apagar. nomes bonitos, assim, takedown, né? Takedown automático após o fim do licenciamento, né? Acabou o licenciamento, tem que interromper, tem que tirar, né? É propriedade dos brutos, do raw, né? Do material bruto, de quem que é, se é do influenciador, se é da marca que está patrocinando ali. E proibição de alteração no conteúdo após aprovação, né? O cara, a marca não poder ficar editando o material, né? Isso sim, a marca não ficar editando tem que ter, porque depois o influenciador aprovou, eles aprovaram aquele conteúdo. Se a marca faz alguma alteração que tira um pouco de contexto, às vezes aquilo já não faz sentido pro nicho do influenciador, pro que o influenciador prega ali na comunidade dele. Então esse é um ponto muito importante. Mas no dia a dia também, prazos de aprovação, quem vai aprovar, para onde você vai mandar. Porque no dia a dia, se você manda para a marca demora a aprovar. Ou se o influenciador manda aquilo ali, manda o roteiro, quando é o influenciador que faz, todo de uma forma bagunçada. Então, como ele vai mandar esse arquivo? Qual tipo de mídia? Por onde ele vai mandar? Vai ser por um link do Drive? Vai ser pelo WhatsApp? Isso tudo tem que estar delimitado, tem que estar muito claro. Senão começam os ruídos, e aí se os ruídos começarem nessas coisas pequenininhas, aí acaba estragando o contrato inteiro. E aí você falou também, só te cortando, que a gente não consegue prever tudo em contrato. Isso é verdade. Mas o que ajuda o jurídico? Se você tem o cliente contínuo, eu prefiro muito mais fazer contratos para um cliente que é meu cliente mensal. Eu conheço a empresa, eu conheço as ideias dele, conheço como ele trabalha. Nós somos um braço da empresa dele, nós vamos crescer juntos. Então, isso fica muito mais fácil para o jurídico fazer um contrato quando eu conheço a empresa, quando eu conheço o que o cara quer, o que ele pensa, quais foram os problemas que ele já teve, que agora a gente pode adicionar no contrato. Porque mesmo sendo um influenciador, cada tipo de influenciador pode ter um tipo de problema. Então, eu conheço bastante o ramo. Mas se eu conhecer aquele influenciador, a forma que ele trabalha, fica muito mais fácil fazer os contratos. Isso que você está colocando é independente se é para o influenciador, se é para uma sapataria, se é para o advogado. Você ter relacionamento e conhecer o teu cliente é muito melhor. Eu digo isso. A gente tem que ser muito mais um parceiro do cliente do que um resolvedor de problema. Exatamente. E até por isso, o nosso nicho, nós não pegamos grandes empresas, não é o nicho do nosso escritório. Nós somos mais um escritório boutique porque nós somos parceiros dos nossos clientes. Sim. Então, os nossos clientes falam com a Thaísa, falam com o Fernando, nós nos conhecemos. Eu conheço exatamente as empresas que eu atuo. Claro, se chegar alguém e falar, Thaísa, faz um contrato, eu vou fazer o melhor contrato possível. Mas para a gente ir fazendo esses ajustes com o tempo, o ideal é que a empresa esteja com a gente. Até porque as relações são dinâmicas. São. Né? As relações vão mudando. As formas de se fazer negócio vão... Tem vários clientes, eu acho que você também passa. A gente passa por isso. Sim. Às vezes ele não quer investir numa assessoria mensal. Então ele faz um contrato com a gente, mas gosta do nosso trabalho, e daqui a 4 meses ele faz outro serviço com a gente. Só que tem um gap que eu não sei o que aconteceu na empresa dele nesses 4 meses. E aí eu tenho que me atualizar. A gente tem que entrar em sintonia de novo para... Isso não tô falando de contratos, não. Da prestação de serviço mais preventivo mesmo. E aí o que aconteceu nesses 4 meses?
Às vezes até bobeira, tipo, você fazer uma defesa numa reclamação trabalhista. Aham. Você não sabe como é que ele funciona, como é que ele lida com os funcionários, se ele exige, como é que é ele na lida diária ali. Uhum. Tá isso, a gente quando está se divertindo passa muito rápido o tempo. Vou trazer mais dois assuntos aqui pra gente falar rapidinho, que já tá encerrando o Ok. nosso tempo aqui. É, o primeiro desses últimos dois assuntos é sobre propriedade intelectual, inteligência artificial e Reacts. Como é que isso influencia na vida ali dos influencers, né? Aí vou dar uma colinha aqui, que a gente fala de caso especial, crítica, ensino e paródia, não substitui obra original e não prejudicar o interesse Aí do a gente tá autor. falando dos reacts. E vamos lá. Vamos lá, falar dos reacts então. IA a gente já falou um pouquinho, a gente consegue então prever até nos contratos com as marcas que eles não usem a imagem do influenciador com inteligência artificial depois para fazer avatar, se isso não tiver autorizado em contrato. A licença, a gente já falou também, sempre por um prazo determinado, da forma determinada, e você não vai ceder a sua imagem, você vai sempre licenciar, que é por um período de tempo. Direito de imagem é um direito da personalidade, então você não cede a sua imagem, você licencia. Mas vamos falar dos reacts. Inclusive, eu tenho um caso bem maneiro que tá rolando lá no escritório agora, e eu vou citar esse caso, que aí eu acabo explicando melhor essa regra dos 3 passos que você citou. Uma influenciadora que tem uma comunidade fortíssima, eu já acompanhava. Ela tem uma comunidade fortíssima e ela namorava antes e ela tinha um tipo de humor. Então ela meio moda, meio humor o conteúdo dela, mas ela tinha humor com o namorado dela. Então ela fazia vídeos brincando com ele. Quem acompanhava no dia a dia entendia a dinâmica, entendia que eles eram super respeitosos um com o outro e que os vídeos eram literalmente humor. E aí ela terminou, não sei quanto tempo tem, deve ter um ano, alguma coisa assim. Ela terminou o relacionamento dela. E agora, um influenciador que ela nunca teve contato, nunca teve nenhum tipo de relação, pegou um vídeo antigo dela, totalmente tirado de contexto. E esse influenciador, ele é bem conservador, então ele fala que a mulher é aquela coisa de submissão, de igreja, bem assim. Não sei se ele é de igreja, mas é bem conservador Aham. A o estilo de opinião dele. mulher, a Aham. opinião dele. Aham. E já essa influenciadora, ela tem uma visão totalmente diferente, mas não significa que ela não respeitava o namorado dela, né? Bem mais liberal, mas não significa que ela não respeitava o relacionamento. E ele pegou, tirou esse vídeo de contexto e ele colocou como se ela fosse uma mulher muito ruim, assim, e as próprias seguidoras dela viram o vídeo e conhecendo ela, sabiam que não era nada daquilo, que ele foi totalmente tirado de contexto, tirado de data, ela não namora mais. Então imagina Entendi. todo o caos. E aí, nós estamos entrando com uma ação contra esse influenciador. O vídeo já tá com 1,5 milhão de visualizações. Ele tá ganhando dinheiro com a imagem dela sem pagar pela imagem dela. Então a gente tem duas vertentes aí. Primeiro, uso indevido da imagem, porque ele não podia fazer esse Aham. react de acordo com as regras dos 3 passos, que é exatamente isso que você falou. Primeiro e último ponto, ele já tirou os legítimos interesses do autor da obra, que foi dela. Então, aí, a regra dos 3 passos são 3 passos que a gente usa na jurisprudência. A jurisprudência tem esse entendimento. Então, se um deles já está ali, você já não pode usar, já é uso indevido da imagem. E o dela, só pelos interesses, os legítimos interesses dela, não era isso que ele fez, a gente já consegue encaixar aí pelo uso indevido de imagem. E a gente tem uma outra vertente, porque ele está monetizando, está lucrando com a imagem dela sem pagar. Então, o que nós vamos pedir? Uma indenização, retirada do vídeo e também que ele pague pelo uso da imagem dela. E como a gente vai comprovar isso? Mostrando as propostas dela. Então, ela tem propostas, ela cobra quanto por um rios? 100 mil? Tô chutando aqui. Aham. Então, ele que pague 100 mil pelo rios que ele usou e monetizou. Então, reacts são legais. Hoje em dia a gente tem muito na internet, mas eles têm um limite, né? Não é Aham. porque tá na internet que o vídeo virou público, você pode usar. Não. Não é porque o vídeo tá público que você pode usar de forma indiscriminada. A imagem da pessoa continua sendo a imagem da pessoa. Se ele tivesse usado, por exemplo, com um cunho informativo, às vezes até uma paródia, assim, às vezes passaria, dependendo do que ele Aham. fizesse. Mas da forma que ele fez exatamente para manchar a imagem desse Atingir a influenciador, imagem da atingir a imagem. Entendi. E aí, por exemplo, uma marca grande, um banco grande que contrate essa influenciadora, se pega esse vídeo super viralizado, já não vai querer contratar. Então ele não Entendi. pode fazer isso, não é porque tá na internet que ele pode fazer. Tá isso agora em 1 minuto. Eu Não, me- nem 1 minuto. Não vai dar tempo. Vamos ter, então,
mais conversa para Pra pra um recuperação outro de episódio. contas, isso dá Recuperação de muito pano pra conta e Amanda. blindagem de conta. Vai ficar cenas dos próximos E hoje em dia a gente episódios. tem mais suspensão do que Então, vou hackeamento. fazer o seguinte, vou convidar o pessoal a te seguir no teu Instagram, que você vai falar sobre isso lá no seu Instagram. Como é que é o seu endereço do Instagram? É Thaisa Rippel, Thayssarippel. A gente vai pedir, vou pedir pro pessoal colocar depois ali no vídeo o endereço ali, ó, Na o recuperação de arroba conta eu falo da Thaísa. bastante, esse é um problema que a gente tem. Segue ela lá, que ela também tá virando a mega influencer aí do direito digital. E é isso, gente. Obrigado aí pela paciência de vocês. Obrigado, Thaisa, por vir aí na sexta-feira pós-carnaval Mas para estamos falar trabalhando. sobre o direito digital, sobre esse mercado de influência. Alguma coisa final que você queira Só falar pro isso, só pessoal? agradeço a oportunidade e o que eu conseguir ajudar, estou à disposição. Obrigado, Thaís.